O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus ouviram dizer que Jesus tinha feito calar os saduceus. Então eles se reuniram em grupo, e um deles perguntou a Jesus para experimentá-lo: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Podemos sentar. Caríssimos irmãos que nos acompanham pelas redes sociais, nós chegamos ao domingo de número 30, 30º domingo do tempo comum. Isso já nos aponta que daqui 4 domingos nós vamos encerrar essa nossa caminhada de tempo comum e vamos começar um outro tempo na nossa igreja. É engraçado que muitas pessoas se confundem. O ano civil, ele é diferente do ano litúrgico. O ano civil começa no dia 1º de janeiro. O ano litúrgico começa no último final de semana de novembro. Porque a igreja nos ensina que nós precisamos começar a nossa caminhada preparando a chegada de alguém. E esse alguém não é outra pessoa, senão preparando a chegada do próprio Cristo. Por isso, a igreja, durante 4 semanas, vai nos convidar a melhorar o nosso coração, para que o nosso coração se transforme numa manjedoura aconchegante, para que na noite do Natal, Jesus possa se sentir à vontade ali dentro. Então nós vamos encerrar o nosso ano litúrgico e vamos começar a preparar o nosso coração para a vinda de Jesus. Mas até lá nós ainda temos 4 domingos. E nesse final de semana, a igreja nos convida a colocar o amor de Deus como sendo o centro da nossa experiência cristã. Nada acontece na nossa vida se não tiver baseado no amor de Deus. E nós vamos compreender isso nessas 3 leituras que nós acabamos de ler. A primeira leitura foi tirada lá do livro do Êxodo, o capítulo 22, e aí os versículos de 20 até o 26. Esse trecho que foi proposto hoje, ele foi escrito logo após o texto que fala dos 10 mandamentos. Então, Moisés recebe de Deus as tábuas com os 10 mandamentos, e o povo fica meio sem saber o que fazer. Aí vem esse texto de hoje. Os 10 mandamentos, nós sabemos, é o coração da fé daquele povo. E eram os 10 mandamentos que regulava o comportamento de Deus em relação ao seu povo, e também o próprio Deus era a vida da comunidade. Portanto, era algo que deveria ser respeitado. No entanto, as pequenas coisas do dia a dia, às vezes elas não eram contempladas pelos 10 mandamentos. E aí começa a surgir a necessidade de um esclarecimento maior. Coisas do dia a dia que não estão na relação dos 10 mandamentos, como é que eu vou resolver? Então nós temos esse trecho de hoje,
que vem logo após os 10 mandamentos. Aliás, o capítulo 22, 20, 22 e 23 é chamado de Código da Aliança, que também são leis ditadas por Deus a Moisés, que servem para regular os vários aspectos da vida da comunidade. Coisas do dia a dia, desde a conduta do homem diante de Deus, até a conduta do homem diante de várias situações. É por isso que essa primeira leitura fala exatamente disso, de alguém que está numa situação difícil, e em todos os sentidos. E aí ele até diz, o estrangeiro, aquele que estava fora da sua pátria, aquele que estava em uma situação complicada, onde as leis não o protegiam, não tinham seus direitos nem sua dignidade respeitados. Então começa a aparecer pessoas sem nenhum compromisso com a lei e começam a explorar esses estrangeiros. Ah, gente, não precisa ir muito longe. Quando a gente liga os nossos televisores, de vez em quando a gente escuta que a polícia foi lá e tirou um monte de boliviano que estava sendo tratado como escravos, que foram buscados lá na sua pátria e depois explorados aqui. Todos os dias quase nós vemos notícias assim. Portanto, estavam fora de sua pátria, não tinham os seus direitos respeitados e as leis também não o protegiam. E aí essa primeira leitura deixa muito claro que Deus não aceita esse tipo de comportamento. Se Israel quer viver uma comunhão com Deus, tem por obrigação banir do seu meio esse tipo de injustiça, principalmente as cometidas contra os estrangeiros. Só assim, diz a primeira leitura, a aliança será mantida. Caso contrário, nós vamos quebrar essa aliança com Deus. A segunda leitura foi tirada lá da carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Nós começamos a ler essa segunda leitura domingo passado. E eu explicava que Tessalônica era a maior cidade da Macedônia, uma cidade muito importante. Foi evangelizada por Paulo no ano 59 depois de Cristo. Só que em Tessalônica, Paulo é acusado de agir contra a lei. E com isso prenderam alguns seguidores de Paulo. E Paulo, para não ser preso, Paulo precisa fugir. E aí Paulo foge para Atenas, na Grécia. E lá de Atenas, Paulo começa a escrever ou mandar alguém para saber como é que está a comunidade de Tessalônica. Eu não sei se vocês perceberam, mas por onde Paulo passava, ele sempre arrumava uma confusão. Até parece um amigo meu que uma vez foi lá no santuário de Aparecida e o padre não rezou a missa bem rezada, ele foi tirar satisfação com o padre depois da missa. De fato, é direito dele ter uma missa bem rezada. Diz que o padre falou de política o tempo todo e não falou daquilo que era essencial. Aí acabou a missa, ele foi lá tirar satisfação. Eu quero uma missa bem rezada. É direito de todo cristão. Mas São Paulo, por onde ele passava, ele arrumava alguma desavença. Eu separei algumas aqui só para a gente entender bem. Nós não estamos com a Bíblia aqui, mas você que está em casa pode pegar a sua Bíblia e abrir lá, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 16. São Paulo liberta uma mulher que era escrava, porque ela fazia adivinhações em troca de dinheiro. E ao libertar essa senhora, Paulo vai preso porque o patrão dela ganhava dinheiro às custas dela. Atos 16, 16. Depois, Atos 21, 27. Ele é acusado de profanar o templo, e aí fica preso em Jerusalém. Depois, Atos 23, 23. Depois de anunciar a ressurreição dos mortos para um grupo de fariseus, ele é preso em Cesareia. Depois, Atos 28, 20. Ele é preso em Roma. E agora, ele é preso em Éfeso. Então Paulo,
Todas as oportunidades que ele tinha, ele tentava desmascarar aquelas falsas pessoas que usavam e exploravam da fé dos outros. Por isso ele vai preso sempre, por isso ele é perseguido sempre. A vida de Paulo foi uma perseguição desde o momento em que ele se encontrou com Cristo, a caminho de Damasco, até o último respiro. Porque ele era apaixonado por Jesus. E a pessoa que é apaixonada por Jesus, ela faz tudo por Jesus. Ela defende com unhas e dentes. Ela não permite que outras seduções e outras propostas entrem na relação com Jesus. E não muito contente, Paulo, mesmo estando preso, ele quer saber notícias de Tessalônica. Por isso que domingo passado ele enviou Timóteo, e Timóteo trouxe notícias animadoras, dizendo: olha, os habitantes de Tessalônica estão firmes na fé, seguem iluminados pelo Evangelho, em meio aos sofrimentos, às alegrias. E aí Paulo vem dizer: acolhida dessa forma, o Evangelho se torna fonte de salvação. Ou seja, acolher a palavra de Deus, em meio a dores, em meio a sofrimentos, torna um canal da salvação. O que Paulo está querendo dizer é: não precisa ficar por aí reclamando que seguir Jesus é difícil. Siga. O outro não precisa saber que a minha cruz está pesada, porque Deus já sabe. Ele não dá a cruz maior do limite que eu posso carregar. Mas tem gente que é especialista em ficar reclamando. Às vezes a sua cruz nem é tão pesada, mas já se tornou um hábito ficar reclamando: ai, seguir Jesus é difícil demais. Não é difícil para aqueles que confiam em Deus. Para quem confia mais nas coisas do mundo, aí se torna difícil, porque o mundo tem atrativos melhor do que o cristianismo. Por fim, o nosso evangelho de hoje, o capítulo 22 do Evangelho de São Mateus. O capítulo 22 já é a reta final de Jesus lá em Jerusalém, onde de um lado estão os judeus com as suas certezas, com os seus preconceitos, com os seus julgamentos, e do outro lado está Jesus insistindo em apresentar para aquele grupo essa nova proposta, dizendo para aquele grupo: eu não posso chegar no céu carregando tudo isso que eu estou carregando hoje. E aquele grupo recusa essa proposta oferecida por Jesus. E não só recusam, como tentam eliminar Jesus, como tentam desmoralizar Jesus. Ficavam procurando fazer armadilhas para Jesus, para ver se Jesus caía em uma delas e ficava desmoralizado. Domingo passado perguntaram para Jesus: é certo ou não pagar imposto? E aí nós já refletimos que Jesus pega a moeda e diz: de quem é essa estampa na moeda? É de César. Então dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Com isso Jesus estava dizendo para cada um de nós: nós temos a imagem de Deus gravada dentro de nós. Por isso nós pertencemos a Deus. Façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Ou seja, lá no nosso coração já está lá batido o carimbo do céu. Nós não pertencemos a esse mundo, nós pertencemos ao céu. E agora apresentam para Jesus mais uma controvérsia sobre qual era o maior mandamento. Então, ao perguntarem a Jesus qual é o maior mandamento da lei, e dependendo da resposta, poderiam acusar Jesus de não ser confiável. Até porque não se tinha consenso entre o povo de qual era o maior mandamento. É por isso que, além dos 10 mandamentos, os judeus têm lá mais 613 preceitos. Desses 613, 248 eram coisas para se pôr em prática, e 365 eram proibições absolutas. Então o judeu vivia quase que como escravo da lei. Se não colocasse em prática, estava vivendo em pecado.
Então, diante de tudo isso, surge a questão: todos os preceitos têm a mesma importância? É por isso que jogam essa questão para Jesus. E a resposta de Jesus vai além. Para Jesus não é importante definir qual é o maior mandamento, mas sim encontrar a raiz de todos os mandamentos. E nessa raiz nós precisamos encontrar o amor a Deus e o amor ao próximo. É aí que Jesus vem dizer: nesses 2 mandamentos se resume a lei e os profetas, pois contém toda a totalidade da proposta de Deus para os homens. Portanto, Jesus simplifica toda a relação de Deus com Deus nesses 2 mandamentos, para nos dizer que o compromisso religioso, ele resume-se no amor a Deus e no amor ao próximo. O amor a Deus e o amor ao próximo estão intimamente ligados. Como é que eu vou dizer para o mundo inteiro que eu amo Deus, ou que eu amo a Deus, se eu não sou capaz de amar, muitas vezes, quem está dentro da minha própria casa? Como é que eu vou dizer que eu amo, que eu tenho uma experiência única com Deus, se eu não sou capaz de enxergar Deus no meu marido, na minha esposa, nos meus filhos? Que amor é esse, gente? Que amor é esse rebuscado com as coisas do mundo? Portanto, amar a Deus implica necessariamente também amar o próximo. E o próximo pode estar tão próximo de nós que os nossos olhos às vezes nem enxergam. O próximo pode estar lá dentro da minha casa. O próximo pode estar dividindo a cama comigo. Pode ser meu esposo, a minha esposa. E esse amor precisa gerar frutos. Nós não podemos passar por esse mundo e deixar marcas negativas nesse mundo. Marcas de um homem, de uma mulher que não foi capaz de amar. Marcas de homem e de mulher que não foi capaz de viver plenamente a palavra na sua vida. Vamos pedir para Deus nessa Eucaristia que nós estamos celebrando, que tenhamos a coragem de experimentar mais uma vez desse amor de Deus que se derrama sobre nós na Eucaristia. E ao experimentar desse amor, que tenhamos a coragem de sair daqui dispostos a amar nem que seja pela última vez. E esse amor vai transformar o nosso coração, vai nos fazer homens e mulheres novos, homens e mulheres restaurados. E que o Espírito Santo, essa luz que vem do alto, nos explique todas essas palavras. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.